Bem-vindos ao Ambiente Legal, nos estúdios da TV Êxito, em São Paulo. Nós temos uma questão relacionada à escassez crescente nas fontes de combustível em nosso planeta. E, a partir do momento em que nós estamos questionando a extração por metro cúbico, dos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que questionamos isso hoje, e a liberação desses combustíveis fósseis na atmosfera pela queima, nós estamos redescobrindo e resgatando antigas culturas que constituíram por séculos a base da economia em nosso próprio país, em especial a cana-de-açúcar, e, obviamente, outras culturas agrícolas que, por hectare e não mais por metro cúbico, estão a substituir hoje o combustível fóssil nas atividades as mais variadas, em especial as ligadas à mobilidade em nosso planeta. Para falarmos um pouco sobre a cultura da cana-de-açúcar, os aspectos referentes à sustentabilidade desta cultura e deste importante setor da nossa economia, nós trouxemos uma autoridade que já é conhecida nossa de muitos anos, e no meio jurídico bastante respeitada, que é o nosso amigo doutor Gianetti. O doutor Gianetti, ele é o assessor da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única. Francisco Gianetti, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço muito esse convite e a oportunidade de partilhar com vocês um pouco os temas hoje que nos afligem na produção de cana e na sua transformação em etanol, e também açúcar e bioeletricidade. Me diz uma coisa, Gianetti, como é que você tem visto hoje, e como é que a Única tem tratado desse assunto relacionado à crise de combustíveis? Sim. Nós temos um produto fantástico, o Brasil é o campeão do etanol, do biocombustível no mundo, teve essa iniciativa já desde a década de 70, mas é incrível, não consegue decolar. Quer dizer, nós temos um potencial enorme pela frente, mas a gente não alcança. Quais são os entraves, hein, Gianetti? Na verdade, a grande solução se chama política pública para biocombustíveis. Nós fomos líderes na produção de etanol, hoje já somos os segundo colocados. Os Estados Unidos já superou, já de alguns anos, o Brasil na produção de etanol, e, de fato, tudo relacionado a uma política consistente de combustíveis lá definida. Tragédia anunciada, Já se sabia que os Estados Unidos estava preparando-se para nos ultrapassar. Claro. Agora, sem dúvida alguma, o sucesso do etanol no Brasil, e eu diria o sucesso a partir de 2004, tem alguns motivos bem claros, e todos eles é fácil de ver que é decorrente de política de Estado. O que fez o etanol hoje ser o que é no Brasil? Hoje você tem um veículo flex que permite ao consumidor, pela própria diferença de preço na bomba, escolher entre o consumo de gasolina ou de etanol. Claro que hoje o consumidor, normalmente, quando ele faz essa escolha, não quer saber se o produto é ambientalmente melhor ou não. O que ele faz a escolha é porque existe um produto que pode ser mais econômico para ele na hora do abastecimento do veículo. Se o etanol tiver menos de 70% do preço da gasolina na bomba, é a melhor opção para ele o etanol para o bolso dele. A grande pergunta é como é que você resolve o aspecto ambiental, a externalidade positiva do etanol, que todos já sabem. O etanol hoje, substituindo a gasolina, reduz em mais de 90% a emissão de gás carbônico, de CO2 e de gases causadores de efeito estufa. Em 2004, o que aconteceu? Foram 3 medidas de política tributária que revolucionou a questão do etanol em São Paulo e no Brasil. O primeiro qual foi? A decisão do governo federal de estabelecer um IPI diferenciado entre os veículos flex e os veículos dedicados exclusivamente à gasolina. Foi muito importante. Foi importante por quê? Porque é um indutor econômico de investimento e de diferencial para a indústria. Então, o fato dela lançar um veículo flex economiza para ela, na hora de definir o preço de venda, alguns pontos percentuais. Isso é o suficiente para induzir a indústria para investir em pesquisa. E foi isso que, de fato, estimulou ela
a introduzir o flex no Brasil, uma medida de política pública, uma medida tributária. Aliás, foi um grande lance no governo Lula, né? Foi muito importante isso. Foi muito importante. O outro que também precisa ser reconhecido, que na verdade quando nasceu, não nasceu para ter um caráter ambiental, mas era a contribuição de intervenção no domínio econômico, que foi criada lá pelos anos de 2002 e que onerava a gasolina em 28 centavos por litro. Naquela época, quando foi criado esse CID, na verdade foi mais relacionado à política de subsídio de preços de combustíveis e também uma forma de você combater a sonegação, porque a CID ela é cobrada por unidade de volume, não sobre o preço. Então é diferente o preço de venda do produtor. Para a Receita é muito mais fácil controlar. Quer dizer, a CID, que na verdade era quase uma pegadinha na campanha eleitoral de 2002. Que foi a grande pegadinha para o Lula. A grande pegadinha para o Lula, no final acabou resolvida. E ela foi, no final, o que aconteceu? Como ela incidia apenas sobre a gasolina, ela onerava um combustível fóssil 28 centavos a mais do que um combustível renovável, que era o álcool, cuja CID era zero. E, portanto, de certa forma, eu diria que de uma forma até indireta e não pensada, foi introduzido no sistema de preços uma externalidade positiva do etanol. A partir do momento que você onera o fóssil que concorre com o etanol, você dá mais competitividade para o etanol. Claro. E a forma mais clássica de você internalizar as externalidades, as duas formas o subsídio, que não é sustentável, ou a tributação, que hoje nós estamos muito discutindo, os tributos verdes. A CID, no final das contas, trabalhou como um grande tributo verde federal. E o terceiro grande medida foi a decisão do governo do Estado de São Paulo, que em 2003, se não estou enganado, 2003, 2004, reduziu a alíquota do ICMS, que incidia sobre o etanol aqui no Estado de São Paulo, de 25% para 12%. Ou seja, você também teve um instrumento paulista, redução de ICMS, que viabilizou a competitividade do etanol a partir de 2002, 2003, 2004. Então, você teve um conjunto de fatores, de políticas públicas, que não foram criadas de forma coordenada, mas ocorreram praticamente simultaneamente e que deram esse grande impulso para o etanol renascer, né? E é a grandeza que temos hoje. Era um programa que estava em declínio desde a crise dos anos 90, anos 80, 90, e agora saltou de novo. E agora a grande discussão a CID foi zerada sobre a gasolina. O preço da gasolina hoje é controlado pela União, indiretamente, para fazer política inflacionária. Então, nós estamos no impasse, que é como agora definir para o futuro uma política que tenha tanto sucesso quanto aquela de 2004, e que garanta para o etanol uma sustentabilidade não só ambiental e social, mas também uma sustentabilidade econômica. É a base maior, do ponto de vista não só de tecnologia, entre o etanol norte-americano e o nosso, hein? Na verdade, o etanol é idêntico. O etanol é uma substância pura. É indiferente se ele é feito a partir do milho, se ele é feito a partir da cana-de-açúcar. O produto é o mesmo, a quantidade de energia por litro é a mesma. O que difere é a eficiência ou a quantidade de combustível que você gera por hectare, em relação ao milho, em relação à cana-de-açúcar. Nós somos os maiores produtores de milho do mundo e somos, indiscutivelmente, os campeões na área da cana-de-açúcar, né? E que eu saiba, são produtos, né, agrícolas cujas safras se multiplicam em relação às das demais, que geralmente são tradicionalmente utilizados nos Estados Unidos. Né? Qual é o segredo norte-americano que nós não conseguimos desvendar? Ou o que é o nosso problema que não nos fez nos postar ainda à frente dos Estados Unidos nessa produção? Não, é exatamente política. Os Estados Unidos tomou uma decisão corajosa de definir um mandato de mistura lá. Existe uma diretriz lá que você deve ter uma mistura mínima de etanol no combustível lá comercializado. Qual é que é 5%. 5%. No Brasil, nós temos esse mandato para a gasolina, que você tem uma mistura de 25% na gasolina comercializada aqui. Mas o nosso mercado é infinitamente menor do que o mercado americano. Claro.
Não tenho os números para lhe dar, mas é muito menor. Não, o estado da é Califórnia monstruosa. é maior o consumo de combustíveis do que todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, é um diferencial. E hoje, infelizmente, não existe uma política clara de longo prazo para o etanol. E o problema nosso é que não é a concorrência entre o etanol americano e o etanol brasileiro. No final, nós somos complementares. Os biocombustíveis são uma solução para todo mundo e cada país vai encontrar a sua fonte mais adequada de produção. O nosso concorrente é a gasolina. Os veículos, eles podem andar com etanol ou com gasolina. E o grande problema é esse. Esse é o ponto. Porque, assim, em algum momento, nós observamos que o governo federal, né, optou por voltar a prestigiar o combustível fóssil, né? Talvez o avanço, a perspectiva do petróleo, do pré-sal, né? Em algum momento, nós observamos que houve um descompasso em relação à expectativa que se fazia em relação ao etanol, né? Mas a indústria do etanol caminhou, né? A única efetivamente, inclusive, das entidades que está mais aproximada no sentido de continuamente monitorar e estabelecer posicionamentos nessa área, né? Eu até acompanhei um pouco, e Fantias, que você se lembra disso, com referência à questão das mudanças climáticas, né? Sim. É incrível como o Brasil poderia estar à frente de uma iniciativa para colocar a questão do etanol, da produção da cana-de-açúcar, como um processo elegível, até mesmo como captação de gás carbônico. Com certeza. Nós temos um volume de possibilidade de captação enorme, né? Uhum. Agora, você colocou no início da entrevista uma coisa muito importante, que é a grande captação, ou seja, por se deixar de emitir, né, de gases de efeito estufa, né, na queima desse combustível, né? Sim. Você acha que talvez isso esteja vinculado também ao nosso pouco uso em relação ao que os Estados Unidos faz da queima de combustíveis? Afinal, lá eles têm uma matriz termoelétrica enorme e eles consomem muito combustível, né? E aqui nós temos uma matriz hidroelétrica muito grande, consumimos pouco combustível ao par da nossa frota, que também é pequena, né? Onde é que estariam os pontos de expansão que vocês têm verificado para a indústria do etanol? Olha, a indústria do etanol tem dois grandes produtos energéticos. Na verdade, são os três. É que o açúcar é um produto energético para a alimentação humana. Mas tem outros dois grandes produtos. O primeiro é o etanol, que nós já falamos, e sabemos que tem esse ganho fantástico de redução de gases causadores do efeito estufa. O etanol consumido no Brasil reduz em 90% as emissões se comparado com as emissões da gasolina. Esses 10% que falta, que são emitidos, o que é? É o consumo do diesel ainda na atividade agrícola, que ainda é significativo. No transporte da cana, no corte, nos tratos de plantio e colheita. Os Estados Unidos, a agência americana, também considerou o etanol brasileiro um combustível avançado, porque ele reduz mais de 50%, mesmo considerando o consumo energético de frete até os Estados Unidos, que ele reduz mais de 60% das emissões de gás carbono comparado com a gasolina lá. Até o transporte, né? Inclusive considerando o transporte via marítima até lá. E o outro grande produto nosso, que decorre inclusive da política hoje que nós temos para acabar com a prática da queima da palha da cana nos canaviais, é a palha da cana-de-açúcar. A palha da cana-de-açúcar, hoje, ela tem 1/3 da energia total da cana. E ela, juntamente com o bagaço, que é a sobra que tem do processamento da cana para a produção do açúcar e do etanol, é fantástica. Qual é a destinação natural dela hoje? O que nós temos do ponto de vista econômico bem desenvolvido que poderia ser incentivado pelo governo? É a cogeração de energia elétrica. É a queima desse bagaço, a queima dessa palha para a produção de energia térmica, de que depois é convertida em energia elétrica. Isso tem muitas vantagens. Uma das vantagens é que a emissão dela é tão baixa de carbono quanto da emissão do etanol, porque é biomassa. A outra grande vantagem desse produto é que você não faz ele lá na região norte do país. Você produz próximo do centro urbano. Você produz em São Paulo 60% dessa cana que é feita, de total feita no Brasil. Essa biomassa
pode ser transformada em energia elétrica a 50 quilômetros do centro consumidor, a 100 quilômetros. O gasto que você tem para o transporte dessa energia e as perdas decorrentes do transporte dessa energia são muito menores. E você gera segurança. Você distribui a geração de energia elétrica, potencialmente, no estado de São Paulo, por exemplo, em 150 indústrias, que estariam cada uma delas gerando energia e entregando para o centro urbano mais próximo. Então, existem externalidades muito fortes na cogeração e que poderia muito bem, considerando agora que essa palha vai sobrar no campo e que eu acho uma parte ficará lá, porque a palha precisa, em algumas regiões, permanecer para preservar o solo, mas uma parte pode ser recolhida e transformada em energia limpa e renovável. E eu acho que é um outro grande produto que nós podemos ofertar aqui para os brasileiros. Quer dizer, ou seja, essa solução tecnológica, ela então permite que se possa efetivamente antecipar aqueles prazos com referência à queima da cana-de-açúcar, sem dúvida alguma. Que no estado de São Paulo, pelo visto, foi antecipado. Né? Claro. Só antes de entrar na questão do protocolo, que eu gostaria de explicar um pouco o que se trata do fim da queima, o que é interessante da cogeração é que toda a indústria de açúcar e etanol, ela já tem a cogeração. Ela já usa o bagaço para gerar energia elétrica. Só que hoje, e é por isso que ela tem esse saldo de 90%, positivo, porque ela não consome energia elétrica da rede, não precisa consumir fósseis para gerar energia lá dentro, ela usa o próprio bagaço. Só que uma boa parte do parque industrial antigo, ele tem caldeiras de baixa pressão. Elas são eficientes, suficiente para gerar energia para o consumo da indústria. Mas se você tem uma política que induza a renovação desses parques de cogeração, aí sobra energia elétrica. E essa energia é exportada para a rede. Jogar na rede. Então, olha, é um futuro brilhante que a gente tem pela frente, com essa nova matéria-prima da palha. Por final, como é que ficou o protocolo? O protocolo. O que é o protocolo agroambiental, né? O Estado de São Paulo, ele tem uma lei que define 2 prazos distintos para o fim da queima da palha da cana-de-açúcar. O que é a queima da palha? Para você fazer a colheita manual dela, ao contrário da mecanizada, você tem que queimar. Você tem que retirar a palha. É uma queima muito rápida, que se faz em 5, 7 minutos, e que a única coisa que você queima é a palha dela. É um fogo quase que imediato, instantâneo. E aí permite que o trabalhador vá lá e faça o corte com menos esforço físico e com menos exposição a riscos, como o próprio incêndio do canavial, enquanto ele está lá dentro. O que existe? Existe uma lei que definiu para as áreas mecanizáveis, ou seja, áreas planas, ou com pequena declividade, você deveria ter um prazo para até 2021 acabar com essa prática. E definiu uma outra regra para as não mecanizáveis, ou seja, aquelas com declividade ou aquelas de pequenos produtores, de 150 hectares até 150 hectares, que sozinho não tem a capacidade de manter uma máquina para fazer a colheita dele. Ele precisa se coordenar com outros produtores para conseguir isso. E para esses foi dado um prazo até 2031. O que ocorre? Em 2007 e 2008, nós estávamos numa expansão fantástica do parque industrial de açúcar e álcool no país. Em 2007, no país tivemos 25 novas indústrias instaladas. Em 2008 e 2009, se não estou enganado, 30 novas indústrias, né? E o Estado de São Paulo recebeu uma boa parte desses novos projetos. O que acontece? O Estado é populoso. Ele hoje tem uma densidade populacional muito grande. Existem uma distribuição de centros urbanos e de áreas urbanas muito grande. A indústria da cana é extremamente exuberante. Por quê? Porque ela acontece dentro de um raio de 50 quilômetros. É lá que você tem que cultivar a própria cana, fazer a colheita e a transformação. Então ficava insustentável você manter esses prazos legais num estado hoje com essa população urbana que não aceita mais essa prática. Então, o que aconteceu? Foi um grande acordo, que eu acho que é uma grande revolução, porque a gente destruiu o paradigma do comando e controle, de ter que ter uma norma e depois a fiscalização. Não, foi a própria indústria que decidiu. Sim, mas com a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura criando esse programa em conjunto. Foi na época do Chico Graziano, secretário do Meio Ambiente,
e do João Sampaio, o secretário da Agricultura. E, voluntariamente, o setor se dispôs a antecipar os prazos, que era de 2021 para as áreas mecanizáveis para 2014. E para as áreas não mecanizáveis de 2031 para 2017. Ou seja, um avanço significativo sem ter de mudar a legislação atual. E o que é interessante é que o ano que vem, em princípio, você não vai ter mais a colheita com fogo nas áreas mecanizáveis no estado de São Paulo, pelo menos da parcela das indústrias, que é praticamente todas, que aderiram ao protocolo agroambiental. Que é um alívio para cidades como Leme e outras, né, que sempre recebiam, de certa maneira, os efeitos, né, da queima. Né? A questão do carvão também ele foi solucionado pelas próprias leis. Né? Essas leis, elas não só definiram os prazos, mas orientaram o critério de você utilizar o fogo. Entre elas, se observada, você diminui muito o incômodo da população urbana. Por exemplo, a lei exige que a queima ocorra sempre a no mínimo 1 quilômetro de distância da última casa da zona urbana. Então você não pode queimar proximamente das casas. Você deve respeitar a direção dos ventos, evitar de queimar quando o vento está soprando no sentido da cidade. E de preferência você deve queimar no horário noturno. Por que no horário noturno? Porque a umidade relativa do ar, que ela é função da temperatura, é maior e você tem mais estabilidade atmosférica, então menos chance do vento carregar em cima das áreas urbanas. E isso, de fato, essa mudança de mentalidade também, na observância da própria norma, reduziu em muito os incômodos. Agora, obviamente, com essa antecipação dos prazos, isso vai estar solucionado definitivamente. A queima. Só que temos outros desafios. E quais são os desafios? É essa palha que sobra no campo. Quais são os dois desafios que nós temos? Primeiro, já lhe falei, de dar a ela a melhor destinação possível, gerar energia elétrica. E a segunda, na verdade, nas zonas secas, nós percebemos que a palha no solo, ela fica altamente combustível. E nos períodos especialmente os períodos mais secos, o nível de acidentes, especialmente claro. E muitos ocorrendo a partir das áreas de rodovia. Ou seja, é o descaso de jogar uma bituca de cigarros que começa o fogo na rodovia e salta em cima para a área onde tinha cana e agora só tem a palha. E a outra é o fato da palha permanecer em regiões mais úmidas, vira um grande berço para pragas, para desenvolvimento. E aí, quando você tem um avanço da praga nessas áreas, qual é a melhor solução que você tem do ponto de vista ambiental para enfrentá-la? Obviamente não é jogar agrotóxico. E no final das contas, você acaba queimando essa palha para combater a praga. A melhor prática agrícola e do ponto de vista ambiental para o combate é botar o fogo. Quer dizer, ao invés de você queimar a cana em pé, você vai queimar a palha que sobrou lá. Por isso que, se você não tem política de pesquisa, política de incentivo à cogeração, política que viabiliza a retirada dessa palha, que tem um custo maior do que o do bagaço, e que remunere depois essa energia quando você comercializar, a gente vai resolver um problema ambiental hoje e vai ter um outro agora. Então é interessante como o meio ambiente não é nunca nada muito trivial, né? Mas é muito interessante tratarmos com essas dificuldades, né? E essas dualidades. Exatamente. Né? Olha, com essa conversa com o Francesco e Janete, nós encerramos aí com chave de ouro essa questão relacionada à dificuldade, à complexidade que é lidar com algo tão importante para a economia nacional quanto a produção de etanol, né? A partir de uma cultura tão tradicional em nossa história como é a da cana-de-açúcar. Né? Muito obrigado por sua participação, Janete. Venha sempre. Será um prazer. Tá. E agradeço a você que nos assistiu. Muito obrigado.